Olá, bom dia, seguidores. Bom dia, pessoal. Vamos aqui aguardar os meninos chegarem, Ciro e André, nosso querido Ki, para a gente conversar sobre o que é mesmo psicoterapia, né, minha gente? Temos aí alguém chegando, que já chegou, Ciro chegou. Vamos só aguardar os meninos pedirem para entrar. Vamos ver aqui se dá certo. Deixa eu achar o que. Oi, Ciro. Oi, Leônia. Cris Caldas. Só mais um pouquinho de paciência, tá, gente? A gente já começa a conversar. Meninos, eu mandei o link para vocês do convite. Oi, Karina. Oi, mãe. Eu acho que tá tendo algum probleminha técnico. Opa, ver solicitação. E já o Ciro deve entrar também. Oi, Olá, Ki. bom dia. Tá dando para me ouvir? Bom dia. Tô ouvindo sim. Então, tá bom, deixa eu só colocar um negocinho aqui, peraí. Vamos aguardar o Ciro entrar, né? Uhum. Eu tentei pelo computador, mas não rolou não, então acho que tem que ser pelo aplicativo mesmo. Eu prefiro pelo celular também. Vou deixar ele bonitinho aqui, peraí. Só mais um pouquinho de paciência, gente. Mas eu acho que enquanto a gente está esperando o Ciro, acho que é bacana falar, né, sobre o que é esse Gestalt Pro, o que a gente está bem ainda. Ok, não sei se é a sua internet. Peraí. Falar um pouquinho sobre o que é Gestalt de prosa, né? Você tá me escutando bem? A internet tá boa? Vindo sim. Joia. Então, Gestalt de prosa, ele começou há vários anos atrás, muito antes da pandemia. Ele era presencial, né? E é um ciclo de palestras, né? Que a gente oferece temas diversos, né? Para pessoas também em geral, não fica restrito aos psicólogos, né? Psicoterapeutas. É para a gente refletir, discutir temas relacionados à psicologia, né? Ao nosso fazer da psicologia, mas também para abranger as pessoas, para chamar as pessoas para se conhecerem, né? Então, a gente já teve vários, muito antes da pandemia. A gente fazia uma vez a cada 2, 3 meses, lá na nossa casa, né? Lá, aqui em Fortaleza. E era sempre muito bom, sempre foi muito rico,
que eram pais de clientes que vinham, né, irmãs, amigos, namorado, namorada, né, para discutir temas, desmistificar muita coisa, né, do acompanhamento psicológico, do que é o fazer do psicólogo. E aí, depois da pandemia, a gente colocou o Gestalt Prosa pelo online. Sim. E estamos até hoje assim. Quem sabe a gente volta também, né? Coloca um Gestalt Prosa ou outro para lá para o nosso presencial, lá no nosso salão. Uhum. E aí a gente resolveu, né, fazer mais esse ciclo de palestras pelo Gestalt Prosa aqui pelo Instagram, em comemoração aos nossos 15 anos, né, do Centro Gestáltico de Fortaleza. E aí abrindo hoje com o que é psicoterapia, né? Que eu acho que é super importante. Muita gente não tem informação correta, né? Tem muitos mitos com relação a Sim, isso. com certeza. Acho que é até importante também falar, né, para quem está chegando pela primeira vez aqui, não conhece o CGF, né? O CGF, ele oferece tanto um espaço para psicoterapia, tem uma série de profissionais aí que está no nosso site. A gente tem, inclusive, o programa ProPsi, que é o Psicoterapia para Todos, né, para quem tá precisando de uma ajuda para poder conseguir fazer a psicoterapia, né? E também a gente tem um espaço de cursos, né? A gente tem muitos cursos de formação na área de Gestalt terapia, com vários profissionais aí renomados no mercado, pioneiros, né? E aí é legal também, né, a gente falar que ao longo... chegou Ciro. Só para finalizar, para a gente começar, dizer assim que a gente vai ter alguns outros temas, né, em breve. A gente vai falar sobre essa coisa do desmistificar, né, o acompanhamento psicológico, com a Carla Mota, como é psicoterapia para casais, com a Karina Loureiro, cuidado em Gestalt terapia, com a Leônia Cavalcante, psicoterapia para crianças, com a Josi Satin, psicoterapia para adolescentes, com a Cristiane Pontes, e psicoterapia para adultos com a Maria do Carmo. Então, em breve, a gente vai colocar a agenda completa aí, para vocês acompanharem com a gente aí. Mas bom dia aí, Ciro. Bom dia, Bom dia, gente. Que Ciro. coisa boa estar por aqui, viu? Demorei, mas cheguei. Aqui estamos nós. Deu certo. Mais importante. Eu estava vendo as pessoas Então, chegarem, todos né? esses profissionais... Sim, algumas pessoas já chegaram, né? Antes de você chegar, a gente estava aqui falando o que é o Gestalt Prosa, né? De onde veio. E aí o que trouxe aí também as próximas palestras que vão acontecer aqui, as próximas lives, né? E aí eu quero dizer que todos esses profissionais que o que trouxe fazem parte da rede CGF de psicoterapeutas, né? Inclusive nós três fazemos parte também, né, da rede CGF, que é o que o Ki falou na nossa clínica de psicologia. Para quem não sabe, a gente tem a nossa casa, onde tem os atendimentos presenciais, né? Mas a gente tem a nossa casa virtual, onde a gente consegue encontrar e unir vários psicoterapeutas de vários estados do Brasil. O Ki, por exemplo, está em São Paulo, o Ciro está no Rio Grande do Norte e eu aqui no Ceará, né? Olha aí. Então, a gente faz essa liga aí com muito cuidado, muito amor, né? Muita ética. E é isso, meninos. Vamos se apresentar para começar oficialmente? Vamos lá. Eu sou a Juliana Diógenes, eu coordeno a rede CGF de psicoterapeuta, sou psicóloga, gestalt terapeuta desde 2004, atendo adolescentes, adultos e casais. E estou aqui para conversar com o Ciro e com o Ki, que a gente chama carinhosamente de Ki. Vamos lá, Ki. Passa para você a bola. Então vamos lá, gente. Então, meu bom dia oficial aí. De fato, meu nome não é Ki, mas eu gosto muito de Ki. Meu nome é André, mas podem me chamar de Ki. Eu sou aqui de São Paulo, mas a minha alma é cearense, a minha esposa é cearense, meu coração está no Ceará. E não poderia ser diferente estar junto com o Centro Gestáltico de Fortaleza, né? Que se a faculdade me deu o diploma de psicologia, quem me ensinou a ser psicólogo mesmo foi o Centro Gestáltico, né? De tudo que eles fazem, de toda a formação. Então, para mim é uma gratidão muito grande poder estar aqui para poder falar justamente disso, né?
Então, eu sou psicólogo, gestalt terapeuta, sou arte terapeuta, sou design gráfico também, né? Então, para mim, poder estar junto desses dois grandes profissionais e falar um pouquinho sobre esse convite, né, de acessar a psicoterapia é um grande prazer. Eu estou muito grato de estar com você aqui. Pois é uma honra também estar aqui, gente. Quanta felicidade. Eu sou Ciro Sampaio. Eu estou falando do Rio Grande do Norte, mas, no entanto, a minha alma e meu sangue são cearenses. Eu sou cearense. Cresci em Brasília e estou aqui há mais de uma década no RN. E é aqui no RN, daqui desse lugar que eu estou, que eu cumpro não só o papel de psicólogo clínico, né? Estando aqui atendendo casais, famílias, com atendimento individual, mas participando dessa rede, eu também sou professor, né, do Centro Gestáltico, nesses cursos de formações maravilhosos aí que a gente vem facilitando, né, nessa jornada tão rica, né, de formação mesmo, quanto que isso é importante. Então, falar sobre isso aqui é algo muito gratificante para mim, né? Porque são dúvidas simples, sabe, Ju? Que às vezes as pessoas têm, assim, coisa assim do tipo, qual a diferença entre terapia e psicoterapia, né? Qual o nosso papel como gestalt terapeutas nesse lugar de estar junto, acompanhando? Então, que bom que a gente está aqui para poder sanar não só essa dúvida, mas como outras aí que fazem parte do nosso dia a dia, como ser terapeuta. Vamos junto. Isso. Vamos junto. Inclusive, minha gente, vocês podem ir fazendo comentários, né? Perguntas pelos comentários que a gente vai responder à medida que vai ficando aqui visível, né? Pra gente. Então, vamos lá, minha gente. O que é psicoterapia mesmo? Porque, assim, no fundo, a gente acha que porque é terapêutico, né, é psicoterapia. Às vezes, não preciso fazer terapia, não, porque eu viajo, isso para mim é terapêutico. Opa, vamos com calma. Realmente, ao nosso redor, tem muito do que é terapêutico, né? O lazer, o hobby é terapêutico. Mas o que diz dos processos psicológicos, das mudanças de comportamento, falando já da nossa abordagem, um lugar para que a gente consiga dar-se conta, a experiência, dar-se conta do que está acontecendo com a gente está falando sobre psicoterapia, né? Então, esse psico na frente faz diferença sobre o que a gente está trazendo, né, de temática para o nosso encontro de hoje. Não é isso? Isso. Exato. Acho que é interessante. E aí, assim... Pode falar aqui, diga. Essa questão mesmo, né, que o Ciro está trazendo qual a diferença de uma psicoterapia e uma terapia, né? Então, esse psico está muito ligado mesmo a essa questão da gente poder colocar a psicologia inserida nesse espaço terapêutico, né? Então, é uma fala mais qualificada no sentido... Fala e escuta, né? Mais qualificado no sentido da gente poder acolher como a pessoa está fazendo esse contato com o mundo, com as pessoas, com o entorno, né? Então, é importante que a gente veja que existem terapeutas e existem psicoterapeutas, né? E há uma diferença aí, né? O psicólogo é alguém que estudou durante 5 anos tudo a respeito dos processos, né? De como que a mente funciona, como é que a gente pode interagir com o mundo. É isso mesmo. Inclusive, Júlio, deixa eu fazer uma pergunta para você. A primeira vez que você foi procurar apoio psicológico, foi fazer terapia, você de cara, você já se identificou com a pessoa? Porque essa dúvida também surge, sabe? As pessoas, às vezes, elas tentam fazer terapia, psicoterapia, e aí, na primeira tentativa, elas têm alguma dificuldade, seja por questão de empatia, ou por não identificação com a abordagem. Eu fico muito preocupado quando eu vejo as pessoas desistindo de procurar a psicoterapia, porque na primeira tentativa ela se frustrou, né? Assim, ela não cumpriu a expectativa que ela tinha. Como foi a experiência de vocês? Como foi com você aqui também, quando você procurou terapia? Você teve a sorte de cara conseguir esse apoio? Como é que foi com vocês? Comigo não, nem sempre foi assim de cara. Inclusive, eu tive uma experiência pessoal, né, de ir para o primeiro atendimento com a psicóloga e eu não gostei de jeito nenhum da abordagem, né, da forma como ela conduziu a sessão. E aí fechei aquela sessão
e fui buscar outra, né? E nessa outra, na seguinte, aí sim, aí a gente conduziu, ela conduziu um processo muito legal junto comigo enquanto cliente, né? Então é muito legal essa pergunta, porque tem essa coisa do não gostei e aí fica com a imagem manchada da psicoterapia, né? Não serve para mim porque não tive uma experiência legal com aquele profissional específico. Você que também já teve alguma experiência assim? Primeiro porque acho que eu comecei a fazer psicoterapia antes mesmo de estudar psicologia, né? E para mim era uma coisa só, um negócio de abordagem, eu nem imaginava que tinha mais de um tipo de psicologia, né? Então, eu passei por alguns até eu me sentir realmente acolhido nas minhas necessidades, que eu estava dizendo, a pessoa realmente estava entendendo qual que era o meu problema, a minha questão, e acima de tudo que ela estava disposta a poder falar que a Gestalt terapia é uma terapia que está dentro da linha humanista existencial aí, né? Fenomenológica, né? Porque a gente acredita muito nessa questão mesmo do acolhimento humano, muito nessa questão da gente poder lidar com aquilo que está surgindo naquele momento da vida da pessoa, né? Uhum. E do quanto que de repente assim essa procura do psicoterapeuta ideal ele tem muito a ver com o relacionamento, né? Do como a gente quer tá junto com alguém. Então, se de repente não deu match, não bateu o santo, vai procurar aí. Sim, Que bom, sim, que bom sim. vocês falarem Pode sobre procurar. vocês, né? Porque a minha pergunta foi provocativa, porque eu também não foi de cara que eu consegui a identificação, né? Com aquele atendimento, com aquela pessoa. E assim como o Ki, também na minha ocasião, eu não sabia que tinha tanta diferença entre uma abordagem e outra. E aí, depois, com o tempo, que eu fui identificando que das diversas abordagens, cada uma carrega consigo uma visão de homem, uma visão de mundo. E a depender da minha demanda, a depender do Exato. que eu busco, realmente tem algumas abordagens que são mais propícias para que eu vivencie essa relação terapêutica. Porque a gente bem sabe a importância disso, né? Uhum. Como a Uhum. psicoterapia, ela se dá porque existe naquela relação uma relação que é terapêutica. Exatamente. Isso, isso. Né? E o que diz também do vínculo, né? De a gente formar o vínculo aos pouquinhos. Tem muita gente que acha também que logo de cara vai falar de todas as suas questões, né? De todas as suas dores, todas as suas fragilidades no primeiro dia, que tem que abrir a vida inteira, né, para o psicólogo. E não. Você pode ir trazendo à medida que você vai se sentindo à vontade com o seu psicólogo ou a sua psicóloga, Uhum. né? Vai aos pouquinhos, é um processo que vai se aprofundando sim, mas é ao longo do tempo, de acordo com o ritmo de cada um, né? De acordo com o vínculo que vai se formando a cada semana. Né? Então é super importante. A gente não vai tacar o dedo na ferida de ninguém, né? Assim, tem todo um cuidado, né? De acordo com o que é possível para aquela pessoa que está ali na nossa Pois é. E frente. sobre psicoterapia aqui, como é que é aí em São Paulo? Será que é só minha realidade aqui e de Ju do Nordeste? Ou em São Paulo também as pessoas buscam psicoterapia querendo respostas rápidas, respostas prontas e rápidas? Eu vou contar, viu, meu povo? É tão bom a gente estar aqui junto esclarecendo isso, que como o Ju falou agora há pouco, é uma questão que envolve processo, envolve tempo. Então, qual que é a disponibilidade de cada um? A energia que você vai dispensar para mexer naqueles pontos que ficaram escondidos debaixo do tapete durante muito tempo, né? E como é que a gente está aberto a perceber que buscar psicoterapia não é buscar respostas rápidas, é se permitir, durante Não. um tempo, durante um processo, acessar aqueles lugares que ficaram escondidos durante bastante tempo. Sim, com certeza. Mas Isso. eu acho que isso aí é um reflexo do momento que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que do mesmo modo que a internet tem seus benefícios, tem também os não tão bons, assim, do imediatismo, da alegria rápida do passar, né? Então, do quanto que de repente a gente está numa fase em que a gente está muito trabalhando no raso. A gente quer que o raso já traga Uhum. algo mais profundo. E dentro desse processo da terapia, se a gente for parar para pensar,
para a gente poder ter 24 horas com o nosso cliente, leva 6 meses. Só tem 1 hora por semana. Né? Então, o quanto que realmente é um processo gradual, é um processo realmente ali que a gente vai no ritmo de cada cliente, vai respeitando o que está acontecendo, né? E só uma coisa que me lembrou essa coisa da abordagem, que eu conheci uma colega que ela foi fazer psicoterapia, né? Porque psicólogo também faz psicoterapia com outros psicólogos. E ela escolheu justamente uma abordagem totalmente diferente dela, porque ela não queria entrar no processo de o que estava acontecendo durante a própria sessão. Ela queria algo totalmente diferente. Sim. Pois é. E por trás, do lado de cá, né, gente? Por trás desse processo, quem está com a gente nessa horinha precisa compreender o tanto que a gente se prepara, né? Que na nossa retaguarda a gente tem aquela tríade, que sem ela a gente não consegue estar cumprindo o nosso papel como psicoterapeuta. Que é do conhecimento em si, que é básico, que é estar fazendo supervisão, não é verdade? E lembrando que eu, como cliente, como paciente, também tenho minhas demandas que eu preciso fazer a minha psicoterapia. Na verdade, eu também preciso estar terapeutizado, né, com as minhas questões, para estar junto. Então, essa tríade do conhecimento, né, da formação contínua, de estar em constante supervisão e estar fazendo terapia, o quanto que isso é importante, né? E a gente falar sobre isso abertamente facilita que as pessoas que estão nos assistindo aqui recapitulem realmente. Para eu estar com eles lá, ali, né, tem toda uma retaguarda por trás. Isso. É verdade? Isso. Exatamente. A gente precisa, já que a gente vai oferecer o nosso suporte, né, para o nosso cliente, a gente precisa também de suporte para dar esse suporte, né, falando. Porque não é do nada, não é assim, tem toda uma teoria, inclusive a gente fala, né, assim, tem a gestalt terapia, tem a psicanálise, tem o psicodrama, tem a abordagem centrada na pessoa, tem a junguiana, né? Tem a sistêmica, a gente tem várias teorias. E de acordo com o que a gente faz mais sentido para cada um de nós, enquanto psicólogos, inclusive, a gente escolhe trilhar um caminho, né? Cada uma dessas teorias faz a gente trilhar um caminho de um jeito. Então, a gente, assim como o cliente também escolhe o terapeuta, né? A partir do seu jeito de abordar, nós, psicólogos, anteriormente, a gente também precisa escolher para quem vai fazer esse ofício da psicoterapia, a gente, como psicólogo, precisa escolher uma abordagem, né? Por onde a gente vai ter o chão para acompanhar os nossos clientes. E aí isso significa também desse tripé, a formação continuada, né? Trazendo estudos sobre os vários temas que a gente pega na clínica, né? Com foco, com base na visão da abordagem que a gente escolheu. É importante que a supervisão a gente tenha também com o supervisor que seja da mesma abordagem que a gente, né? Claro. E o ideal, pelo menos na minha opinião, é que a psicoterapia minha, enquanto cliente, também seja na mesma abordagem que eu, né? Porque a gente vai também ampliando os nossos conhecimentos. O que mais, minha gente? Outra coisa, essa coisa do psicoterapeuta mulher, psicoterapeuta homem, né? Tem a ver também com a forma como a gente se identifica, que não necessariamente tanto faz, né, Ciro? E que não necessariamente tanto faz. Eu acho até, Ciro, que você falou uma vez que a gente estava conversando para a live, você deu a situação como era que você estava falando da porta, de você escolher duas portas. Na verdade, às vezes, eu comento assim, você quer fazer terapia? Quero. As pessoas me perguntam se eu tenho alguém para indicar, né? Aí, você prefere terapeuta homem ou terapeuta mulher? Mas não, tanto faz. Aí é interessante a gente falar sobre isso, porque realmente pode ser que tanto faça. Mas essa questão de gênero pode ser que não tenha nada a ver, mas a depender da demanda, a depender do contexto que a pessoa precisa partilhar, isso pode fazer diferença. Por exemplo, um exemplo clássico. De repente, em algum lugar, a pessoa deseja falar sobre uma situação de abuso. E pode ser que uma figura masculina ou feminina, essa questão de gênero pode ser que interfira. Então, não é sempre que interfira, mas pode ser que interfira. Então, às vezes, o que eu costumo fazer é o seguinte, imagine que você está numa sala de espera. Você sabe que você vai ser muito bem acolhido.
seja por uma porta ou por outra. Em uma, você sabe que tem um psicólogo homem lá. Outra porta tem uma psicóloga mulher. Para você realmente tanto faz, ou você optaria para entrar em uma porta ou outra? Aí a pessoa se conecta, né, com o conteúdo que ela levaria. Vamos lá. Será que se fosse com uma psicóloga mulher, eu estaria à vontade em partilhar tudo aquilo que para mim é importante? É caro falar agora? Ou se eu estaria mais à vontade com um homem? E aí, se para ela fizer sentido entrar numa porta ou outra, seria psicóloga mulher ou psicólogo homem. Isso vai ajudando a gente já a facilitar, a minimizar a dificuldade de empatia, né? A minimizar qualquer questão que dificulte, achando que é abordagem, mas não é abordagem. É aquele conteúdo que ela está precisando trabalhar e, de repente, pode ser que questões de gênero interfiram. No fundo, a gente estuda, se capacita para acolher qualquer um, independente dessa questão de gênero. Por exemplo, eu tenho feito um exercício, inclusive nos cursos de formação que a gente promove, quer dizer, eu sou branco, mas eu sou um branco com uma postura antirracista, né? De forma que eu possa acolher qualquer raça, qualquer cor, né? Mas, no entanto, eu super compreendo quando, por exemplo, alguém deseja uma mulher ser atendida por uma mulher, né? Uma pessoa que é da população LGBTQIAPN+, em algum lugar procurar esse tipo de atendimento, né? Como terapeuta que seja também. E a gente tem muita abertura a sentir que o outro que procura ajuda é livre. E tem uma vasta possibilidade de opções que ele pode buscar. Então, que bom a gente pode estar falando sobre isso aqui. Repito, se você tentou, meu povo, terapia por um caminho, e se sentiu desconfortável por alguma forma, mesmo que você não compreenda, não desista de cuidar de você. Siga procurando ajuda. Não é isso? Isso, exatamente. Acho que até um ponto que eu queria perguntar para vocês, assim, né? Como que a pessoa sabe quando ela precisa de psicoterapia? Excelente pergunta, né, Cris? É uma ótima reflexão. Bom, eu posso falar de mim, porque às vezes acaba que a gente faz terapia, aí dá uma pausa, depois volta de novo, né? Então, em alguns momentos que eu dei pausa e me dei conta de que estava precisando voltar para minha psicoterapia, foi quando eu comecei a perceber que eu não estava mais lidando de uma forma saudável com as minhas emoções, que eu estava me irritando muito fácil, por exemplo, né? Não estava mais conseguindo enxergar certas situações que às vezes conversava com pessoas mais próximas e dizia, Ju, mas você não está vendo isso aqui, né? Então, assim, quando eu comecei a identificar que estava irritada, né, que não estava conseguindo resolver sozinha algumas questões que antes eu conseguia, né, quando estava me sentindo muito cansada, muito sobrecarregada emocionalmente, opa, tá na hora, né, de pedir ajuda mais uma vez. Porque tem uma coisa importante, gente, não necessariamente a gente precisa passar 20 anos ininterruptos fazendo psicoterapia, né? Até porque um dos objetivos da psicoterapia é facilitar o processo do cliente para que ele consiga caminhar sozinho. Não dependa da gente a vida inteira, né? A gente não constrói uma relação de dependência com os nossos clientes, muito pelo contrário, né? Mas, às vezes, a gente precisa mesmo. E é importante que a gente se dê conta quando isso é necessário. Pois é. E você, Ciro? Como é com vocês? O que eu sinto, assim, Acho que deu uma travadinha. Foi. Ciro, você travou. Oi? A espontaneidade. Quer falar enquanto ele volta? Opa, vocês estão me ouvindo? Oi, agora deu. Rebobina aí, Ciro. Você estava travado. Vou repetir um pouquinho. Então. Na nossa abordagem, a gente observa muito a fluidez do jeito de ser, né? A espontaneidade. Então, falando sobre mim e lembrando da nossa abordagem, da Gestalt terapia, quando eu me percebo que existe, em relação a uma situação, uma certa rigidez, que ali eu não consigo ser espontâneo, que ali eu estou me distanciando de ser quem eu sou, já começa a piscar a luz amarela e que tem algo ali que eu preciso colocar uma lupa e olhar de perto. Então, talvez um recado
né, que a gente possa lançar para quem está nos assistindo agora é isso. Né? Aquilo que você percebe que tem tom de inflexibilidade, ou que tem rigidez, ou que esteja sendo vetada a sua espontaneidade, e que você precisa, de repente, buscar uma nova configuração de se levar na direção de ser quem você é, então é uma oportunidade de um processo de psicoterapia. Né? Sim. Repetições de comportamento, né? Poxa, mas eu rodo e paro no mesmo canto, né? O que está acontecendo comigo, né? Eu não consigo enxergar, eu faço sempre a mesma escolha e fico sempre nas mesmas questões emocionais, nas mesmas angústias, né? Então as repetições de escolhas de comportamento também é um indicativo. Leônia está falando aqui, estou vendo aqui na live, ó, momentos de crise existenciais, luto. Né? Também, então, assim, isso. Cada um sabe como está conseguindo ou não lidar com os desafios que a vida nos coloca, né? Então, que bom a gente estar atento a isso, porque eu acho que parte desse pressuposto, sabe, que se eu me percebo, a partir do contexto, o que está acontecendo comigo? E com isso me permitir pedir ajuda, me permitir pedir apoio. Porque também só perceber e não pedir ajuda não adianta, né, minha gente? Não adianta. Não adianta. E aí tem também momentos em que eu passei num concurso, ou eu passei no Enem, vou entrar na faculdade, que geralmente são eventos positivos, né? Que as pessoas ficam alegres, mas às vezes lidar com isso que é novo pode gerar também algumas situações ansiogênicas, que pode também ser um motivo, né? Um passo para a gente entrar na terapia também. Né? Crises por ganhos, digamos assim, né? Não só crises por perdas. Pode ser também um momento importante para buscar ajuda profissional, para aprender a lidar, não se perder nesse novo. E o bom da gente falar sobre isso é entender que realmente situações de crise ou de conflito que demandam musicoterapia é um ponto que a gente pode procurar ajuda. Mas que tal se a gente procurar também no lugar da prevenção? Que tal também, se a gente se conhecendo e conhecendo o contexto, se eu não olhar para isso hoje, isso pode se levar numa direção que vai gerar sofrimento para mim. Deixa eu já começar a olhar para isso de perto hoje, porque realmente, meu povo, culturalmente, a gente não é convidado aos processos de prevenção, né? Parece que a gente só procura ajuda na crise. É cultural isso. Então, verdade. Como a gente está aqui nesse lugar de incentivo a todo mundo que nos assiste, que possa procurar apoio psicoterapêutico no lugar de promoção de saúde, de prevenção. Na crise pode vir, vocês são bem-vindos, mas que tal procurar antes também, né? Eu acho que isso tudo que vocês estão trazendo, ela reflete também, né, muito do nosso momento atual, que a gente poder, inclusive, falar de saúde mental. Né? A gente vê atletas sofrendo com saúde mental, a gente vê muitas pessoas com problemas de ansiedade, com problemas de estar no mundo, né? Então a gente está discutindo agora, para quem está chegando, sobre como que eu sei se eu preciso de terapia, né? E para mim, eu vejo muito esse movimento do fluxo. Como é que eu estou nesse movimento de fluxo na minha vida? Ele está interrompido, ele está numa velocidade que eu não consigo acompanhar, eu estou querendo acelerar esse fluxo. Né? Então, como que eu estou em relação às minhas coisas? Como é que está a minha autenticidade diante do mundo? Será que eu estou conseguindo realmente dizer não, dizer sim para as coisas? O quanto eu só digo sim, o quanto eu só digo não? O quanto que realmente eu estou podendo ser eu? Então, acho que, no fundo, a terapia é um momento em que você está querendo se encontrar. E o terapeuta ele é um facilitador. Né? Ele é alguém que vai estar ali junto com você. Ele facilita a dor. Ele não é um resolvedor. Quem resolve a dor é você mesmo. Né? Então... Isso fique bem claro. Às vezes eu brinco assim, olha, é um ponto interessante. Assim, eu brinco assim, tá cheio de sujeira debaixo do tapete. O que eu posso fazer é levantar o tapete. Você tá enxergando comigo? Mas na hora de limpar, vamos olhar aqui para essa sujeira. Na hora de limpar é você.
posso respeitosamente devolver o tapete, fica lá a sujeira, mas é você que vai limpar. Eu vou estar do seu lado, é você que vai limpar. Se você falando, faz lembrar da nossa abordagem, como que a gente tem esse olhar, né, sobre o fluxo, que não pode ser interrompido. E quando a gente olha o contexto, é um contexto biopsicossocial e espiritual. Ou seja, a gente não negligencia aspectos da espiritualidade, né? Não, que bom a gente poder falar sobre isso, porque a gente sabe como tem atravessamentos existenciais e que também dizem sobre a espiritualidade de cada um. Né? Então, se você estiver procurando um espaço e que acha que a gestalterapia vai rechaçar você falar sobre religião, fique tranquilo, não é o caso. A gente acolhe tudo, né? Nessa nossa postura, nessa nossa atitude fenomenológica, a gente acolhe o que vem, inclusive se a sua demanda for espiritual, não é verdade? Isso, exatamente. E a Maria do Carmo está colocando aqui, ó, a terapia enquanto psicoterapia, né? É um espaço que incentiva o meu processo de cuidado. E aí, no processo de cuidado de cada um, tem essas várias dimensões, inclusive a espiritualidade, né? A religião, a espiritualidade. E a gente sempre procura entender que tudo está interligado, como a gente fala em gestalterapia, tudo faz parte do campo, né? Então, o que o cliente traz de acordo com a visão que ele tem das coisas, com o significado que ele dá para as situações, para as relações, para os contextos, vai ser acolhido da forma como ele pode ser naquele momento junto com a gente. Pois é. Eu queria... É um espaço de pois acolhimento. E nesse acolhimento, Ju, queria aproveitar e com vocês partilhar a importância de a gente divulgar e disseminar que a psicoterapia vai para além desse espaço individual, né? Que outras formas que a gente tem nos sistemas íntimos ou em grupos de facilitar isso que a gente está partilhando agora, não é verdade? Sim. A gente tem a terapia de casal, a gente tem a terapia de família, né? Que às vezes os conflitos familiares, eles podem ser olhados com a maior potência, digamos assim, quando a gente está ali no contexto familiar, junto com aquela família, né? Ou no caso de casal, também o casal. Até porque são muito singulares, né? É muito diferente de eu atender uma pessoa em psicoterapia individual, um adulto, né? É diferente eu atender um casal, uma família, um adolescente, uma criança, um idoso, né? São públicos diferentes, são faixas etárias diferentes, contextos, necessidades, desejos diferentes, né? Então, assim, a importância também da gente se qualificar, né? Da gente olhar para esses contextos diferentes. É por isso que tem, às vezes, a psicoterapia infantil, né? O psicoterapeuta infantil. Quando eu disse hoje que eu me apresentei para vocês, eu atendo a partir de adolescentes. Por quê? Porque eu me preparei para atender a partir dessa faixa etária, né? E cada terapeuta vai escolher também o seu público. Eu acho que é legal, né, que você está trazendo, Ju, porque além da questão da abordagem, essa questão mesmo que existem psicólogos especializados para praticamente tudo, né? Que vão desde essa questão da divisão por faixa etária, como também por tipos de psicopatologia, ou tipos de angústias, ansiedades, né? Momentos de vida, né? Então, eu comecei com a parte de lutos e perdas, né? E dentro desse processo, foi de uma fala de uma colega que também era psicóloga, que trabalhava dentro da psicologia hospitalar, e ela contando assim do quão sozinho era o espaço, o local de existência do paciente, né? Que o paciente ele não tinha, por exemplo, da equipe técnica, né? Que são os médicos, técnicos, enfermeiros, não podia falar nada a respeito da própria doença, da própria finitude, porque eles não estão ali para cumprir esse papel. Eles estão ali para cuidar da parte, né, orgânica, de uma série de outras coisas. Não podia falar da própria finitude com a família, porque era algo que a família não queria nem deixar passar perto dessa possibilidade, né? Então, o quão sozinho é esse lugar de fala, do quão de repente ali eu estou ciente, ou então eu estou me dando conta da minha própria finitude, da minha própria condição, né?
E poder falar um pouquinho a respeito disso, poder falar um pouquinho sobre minhas expectativas, minhas ansiedades, minhas conquistas, minhas angústias, né? Então, poder proporcionar um lugar de fala para aquilo que é importante para você naquele momento. Então, não existe problema pequeno, não existe nada assim que não vale a pena ser discutido, né? A gente tem psicólogos super competentes em todas as áreas possíveis. Sim, isso. Pois é, Exato. e sabe, E a é gente. tão bom, né? A gente saber que tem Oi? um lugar que a gente possa ser quem a gente é. A gente pode falar o que a gente quiser falar sem ser julgada, né? Que é um espaço de sigilo, protegido, e que ali eu posso olhar Isso. para as minhas sombras, porque a gente a gente vive tanto de máscara aí fora, né? As máscaras são funcionais, ok, me ajuda a lidar com o dia a dia, com alguns desafios. Mas tem hora, gente, que essa máscara pesa. Uhum. Que eu preciso, né, me olhar no espelho e sentir como eu sou. E a partir disso, lidar com o mundo se apresenta. Então, que bom que a gente tem a psicoterapia como essa chance, né, de crescimento pessoal, de autoconhecimento, né? E que a gente possa Então, seguir ofertando esse lugar genuíno. Sigamos. aí, pegando esse gancho nessa fala de máscara aí, né, se eu mostrar essa aqui é a minha máscara, né? Então ela foi feita em cima de gesso, né? E é o que eu mostro para o mundo, né? Só que o que eu tenho dentro de mim, né? O que eu só eu Sim. sei o que tem por dentro. Então esse é um espaço da terapia, esse é um espaço para a gente poder desmascarar algumas coisas, né? Inclusive, que Isso. eu vou aproveitar a sua máscara para perguntar uma coisa. Por ela, você consegue respirar direito? Ela tem a narina? Por ela, você tem voz? Ela tem um espaço para você falar? Porque é isso, né, gente? As máscaras, pode ser que elas nos dêem ouvido, mas pode ser que não, elas tampem até o ouvido. Uhum. Sim, isso. E vocês estão me fazendo lembrar de outra coisa, né? Os recursos que nós utilizamos para acompanhar os processos de psicoterapia para facilitar essas falas, né? As linguagens metafóricas que a gente usa, né? O uso de máscara, essa máscara que o Ki falou, pode ser um recurso que a gente usa, né? Cartas, eu amo trabalhar com cartas, com imagens, com escrita, né? A cara da minha mãe trabalhar com contos. Então, cada psicólogo também vai ter o seu jeito de se utilizar de recursos que facilitam a expressão verbal, facilitar o processo de conscientização de cada cliente, né? Às vezes de um modo mais lúdico, mais leve, Acho que vai facilitando o aprofundamento. falando um pouquinho de bastidor, ó, gente. Isso aqui é uma caixa de recursos de cartas. Olha Ó, aí. esse aqui, inclusive, a gente vai ter um curso em breve com o Marcos, né, pelo Centro Cristão. Sim, de Né? traumas. Então, tem uma série de trabalhos Sim. que você pode fazer, né? Então, a psicologia ela também permite a gente estar num lugar do espaço mais lúdico, né? Para a gente poder estar num espaço onde pode falar de outras formas das emoções, né? Então, esse aqui, por exemplo, é uma mochilinha das emoções, né? Então, o que eu quero Olha aí. levar ou não, né? Gente, Tem nem estava previsto ele mostrar isso, hein, Ju? Realmente, olha o Não campo aí é? facilitando. Mas maravilhoso. E é elucidativo, sabe por quê? Porque realmente as pessoas às vezes acham que quando procuram a psicoterapia é um processo que se dá exclusivamente pela fala, como se fosse algo exclusivamente cognitivista, assim, né? Mas o que a gente faz o tempo todo é realmente sair da intelectualização e facilitar que essa expressão, que às vezes não é dizível ainda, ela possa sair pelos poros, seja por onde for. A nossa perspectiva é organísmica. O que a gente quer é que essa expressão venha. E a partir disso a pessoa possa encontrar meios, né, de se reconfigurando diante do que está posto. Não é verdade? Isso, exatamente. Isso. A questão do trabalho corporal, né? Muitas vezes que a Maria do Carmo está aqui lembrando a gente, né? Trabalhar o corpo, como esse corpo está expressando aquilo que a fala está dizendo, às vezes está incoerente, né? E a gente pede para o cliente olhar para essa incoerência, né? Então, assim, tem várias formas da gente trabalhar com o cliente para além do verbal, né?
é o facilitador de awareness, como a Maria do Carmo está falando aqui. Quando a gente fala de conscientização, de consciência, não é no nível só do cognitivo, não. É muito além disso, né? Muito além. É uma consciência emocionada, transformadora, mobilizadora, no nível mais profundo que a gente pode imaginar, né? Exatamente. Que riqueza. Obrigada, viu, Chu? O Ki, pelos bastidores aí. E aí me fez lembrar outra coisa, gente, que é assim, a psicoterapia online e presencial. O que é que vocês acham? Qual a diferença? Onde é que elas se aproximam? Onde é que elas se afastam? Como é que é a experiência de vocês? Na pandemia, deixa eu partilhar com vocês. Por incrível que pareça, algumas pessoas que eu atendia presencial e em função do contexto pandêmico passaram a ser online, por incrível que pareça, conseguiram acessar outros conteúdos que pessoalmente a pessoa não acessava. Porque parecia, né, que por estar longe, pela telinha, ela sentia mais à vontade em abordar alguns temas mais sensíveis do que ele presencialmente, olho no olho. Então, isso para mim me ajudou, inclusive, a identificar, né, que assim, se está presencial, eu tenho realmente mais recursos. E se está online, talvez a minha visão seja limitada. E, na verdade, não é sobre o que eu enxergo ou deixo de enxergar. É o que a pessoa consegue ou não expressar, né? Partilhar. Seja no formato presencial, seja no formato online. É claro que nosso desafio é maior, né, meu povo, quando é online, porque o próprio recorte, ele é limitado. Isso exige da gente mais demanda de prestar atenção nos detalhes da dinâmica facial e tudo mais. Mas tem benefícios em uma oportunidade ou outra, realmente. Exato, depende muito. Você está me fazendo lembrar de uma vez uma cliente que eu atendo, que é de outro estado, e uma vez ela queria, de fato, contar uma coisa que tinha acontecido, mas ela se sentia muito envergonhada. E aí ela, Ju, a gente pode fazer a terapia hoje por ligação, por chamada de voz, né? Olha aí. Eu disse, pode. Ela estava precisando, mas ela não conseguia olhar para mim. E aí ela mesma me pediu para ser por chamada de voz. Né? Então, assim, o online e o presencial não tem um melhor nem um pior, né? Tem o que é possível e tem o que é que a gente pode facilitar aí nesse processo. Então, vai muito do nosso jeito de trabalhar. Então, provavelmente, se eu estivesse no presencial com ela, eu ia fazer um outro jeito para facilitar, né, ela falar o que ela queria falar para mim. Mas como eu estava no online, já facilitou a coisa do chamada de voz. Né? Então, assim, são experiências diferentes, porém eu acho que uma coisa que independe da modalidade é a forma como a gente vai conduzir o processo, a forma como a gente vai se vincular, né? A forma como a gente vai estar atenta ao que o cliente está trazendo. Esses recursos, por exemplo, que o Ki trouxe, uma boa parte dá para usar no online também. As cartas eu super uso no online, né? Não tem diferença. Não tem impeditivo. Pensando aqui, né, Ju, pensou muito nessa questão também do espaço de segurança da pessoa, né? Porque eu acho que a pandemia ela possibilitou também a gente entrar um pouco na casa dos clientes. E ela está ali naquele espaço onde ela conhece, no espaço confortável dela, e às vezes também não. Então, às vezes tem isso também, né? Que de repente o consultório, ele é um lugar ali isolado dos problemas, do ambiente que ela está, que ela pode realmente se concentrar, inclusive, só naquilo lá. Né? Ela não está ali no cômodo da casa, que de repente ela tem ali uma preocupação em segurar a altura da voz, ou ficar de olho no que está acontecendo. Né? E tem essa questão mesmo da quantidade de presença que a gente pode estar compartilhando juntos. Né? Então, presencialmente, a gente vê o corpo todo, desde do pé batendo no chão até a ponta do cabelo. E pela internet a gente só tem uma fração do que pode estar acontecendo ali. Então, os dois ambientes têm ali a sua comodidade e praticidade, mas tem também essa questão mesmo do quanto eu estou podendo, querendo estar engajado naquele movimento, querendo estar engajado
encontro, né? A Márcia está trazendo aqui um comentário que eu acho que é importante. Ó. Noto na terapia online que o cliente algumas vezes se esquece que está na terapia e parece conversar com uma amiga. No ambiente doméstico, parece diminuir a formalidade, principalmente para jovens. Né? Então, assim, uma vez isso me fez lembrar de uma sessão que eu estava com outro cliente e ele parecia estar falando com alguém mesmo, online, né? Que eu estava atendendo, ele parecia mesmo estar focando em outra, no celular, né? E conversando. E aí, quando isso acontece, é muito importante que a gente traga isso para o que está acontecendo, né? Já que a nossa abordagem trabalha com o que está acontecendo, com o aqui e agora ali. Então, eu estou percebendo que você está direcionando a sua atenção, o seu olhar para uma outra coisa. O que está acontecendo? Né? Do que você está precisando nesse momento? A gente puxa mesmo. Né? Porque no consultório, a gente precisa. cria condições para o sigilo terapêutico. Na residência da pessoa, a gente precisa saber previamente, vamos lá, ela está sozinha, ela consegue esse espaço de privacidade, de repente uma dia de horário em que ela possa ter privacidade. Se ela não estiver sozinha, é possível um fone de ouvido. A gente ir fazendo contorno para que ela consiga minimamente, né, se concentrar na proposta terapêutica. Tem uma coisa que eu queria partilhar com vocês que foi muito marcante para mim. Por questão de sigilo, eu vou contar o milagre sem contar o santo. Mas na pandemia, foi muito importante a viabilidade do online, porque eu, como terapeuta familiar, eu tive ao lado de um contexto familiar que era neta, mãe e avó. Uma estava no estado onde eu estava, a outra estava em outro estado do país e a outra estava fora do país. Então, essa oportunidade só aconteceu em função do online estar sendo disseminado, divulgado amplamente. Então, assim, é um lugar de acesso. Né? Então, como a gente precisa acolher, a partir das demandas que surgem, a nossa disponibilidade, né, a ser o meio de campo nesse acesso. Então, é uma potencialidade. A gente precisa olhar para isso como uma grande potencialidade. Isso. Assim, tudo isso para dizer que não perde a qualidade do processo, porque é online. Né? Não perde. Cada um com o seu contexto, dentro do que é possível. Mas a qualidade, ela pode ser a mesma, sim, né? Entre o online e o presencial. Inclusive, a Leônia está dizendo aí, eu já né? fiz sessões belíssimas. A Leônia está dizendo aí, ó, o cliente é que precisa escolher a modalidade que se sente bem, né? E isso é muito importante que ele escolha, né? Que ele prefere, o que faz mais sentido para ele. E sabe que eu atendo gente aqui de Fortaleza que prefere online mesmo? Não é só porque mora em outro estado. É porque às vezes é o horário que fica ruim, que não consegue chegar, se for para, né, para pegar um trânsito, não consegue chegar. Enfim, então depende muito do contexto de vida também do cliente. Mas de fato é importante que ele que escolha. Isso mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Quem por acaso não estiver fazendo terapia, seja presencial, seja online, vamos que vamos. É sim. Aí o Hamilton está aqui trazendo também uma coisa que é importante do presencial, né? Como a gente já falou também, o olhar, o gesto, o encontro físico, o calor, né? O próprio set terapêutico, de fato, é diferente, né? Mas aí tem as outras questões do online também que podem nos dar boas condições também de um atendimento, né? De um acompanhamento. Eu gosto dos dois. Estou fazendo os dois atualmente. Mas acho que voltando para o presencial. Eu penso muito assim também, que às vezes é essa questão do estar junto, do poder estar ali de alguma forma se conectando, né? Então, muitas vezes é como a gente assiste um filme, né? Muitas vezes a gente começa a prestar atenção muito em como está sendo filmado, a paisagem, mas chega um momento que aquilo tudo é indiferente. A gente se apega mesmo no roteiro, na história do que está acontecendo. E no fundo, o que a gente quer saber é a história do nosso cliente. Né? Como é que está a vida dele, o que trouxe ele àquele momento buscar terapia. Né? Que acho que também existe isso, assim, né? Que existe um momento que a gente realmente olha, não, agora eu acho que dá.
agora eu quero, agora eu Uhum. escolho. Pois é, e entrar em contato com essas mensagens existenciais, independe, né, meu povo? Se é presencial, se é online, Sim. vai ter essa chance. As mensagens estão aí e a gente está presente para facilitar que o cliente, que o paciente se dê conta Isso. disso. Isso. O vínculo terapêutico se constrói em ambas as modalidades, exatamente. E a conexão, né, é para além da conexão de Wi-Fi, né? É uma conexão de coração para coração. Exatamente. E a gente consegue se conectar tanto no online como no presencial. Mas vocês acham que existe um medo de julgamento do cliente quando vai para a psicoterapia? Assim, de ser julgado pelo que está acontecendo? Eu acho que talvez essa possa ser uma ansiedade inicial, né? De uma pessoa que nunca fez terapia. Né? Talvez por isso as pessoas não consigam trazer de cara o que de fato tá levando, né? Tá me levando ali naquele processo. Eu acho que pode ser, sim. Mas acho também que com a postura do psicoterapeuta, ele vai desmistificando isso, né? E à medida que ele vai sendo acolhido, ele vai percebendo que ali, né, tá longe, tá livre de julgamento. E é tão interessante isso, porque realmente, às vezes, o processo psicoterapêutico ali acontece um microcosmo da experiência lá de fora. Então, assim, esse medo de ser julgado que chega é dele ali, daquela relação que está se iniciando, ou já é um modus operandi nosso, né, do lado de fora? Porque nosso modo de convivência é de estar, né, sofrendo julgamentos. Então é hipernatural Sim. que alguém chegue nesse microcosmo com essa sensação. E que, aos poucos, com esse vínculo se estabelecendo, ela vai percebendo que ali é um espaço, né, para que ela possa entrar em contato com o conteúdo sem temer ser julgada pelo terapeuta. Não é verdade? Isso, é verdade. E aí eu acho que vale registrar mais uma vez, né, que em psicoterapia o cliente, a cliente que chega não vão ser julgados ou julgadas, né? Não é nosso papel aqui. Nosso papel é de acolher mesmo da forma como a pessoa é e consegue estar naquele momento com a gente. É um espaço muito seguro. Eu acho que dentro disso que você está falando, já me lembra aquela coisa assim, de que o que acontece entre o terapeuta e o cliente é um reflexo do que acontece dele com a sociedade, com o mundo, com as pessoas que ele vive, né? Então, o que acontece lá fora também acontece dentro da terapia, e o que pode acontecer dentro do processo da psicoterapia também pode acontecer lá fora. Então, ele é uma via de mão dupla. Se você consegue, de repente, ser mais autêntico durante a psicoterapia, isso também prova ser possível ser fora. Isso. Eu compreendo assim que o cliente muitas vezes se relaciona com a gente da forma como ele se relaciona com as pessoas da vida dele, né? E às vezes é um jeito de se relacionar que não está muito saudável, né? Não está muito legal. E a gente, como terapeuta, precisa olhar para isso, olhar de totalidade do contexto da vida do cliente. E aí, aqui, dentro do setting terapêutico, a gente vai tomar uma postura diferente da postura que as pessoas fora, né, do setting tomam. Né? E é quando ele começa a olhar para um novo jeito de se relacionar. Isso mesmo. Né? A relação terapêutica é muito isso. A gente mostrar para o cliente um outro jeito de se relacionar, uma outra forma de comunicar o que a gente sente. Por exemplo, eu como terapeuta, eu posso dizer, olha, enquanto você está trazendo isso, eu me sinto assim. Né? Que é um jeito de comunicar como a gente se sente. Muitas vezes lá fora da terapia não existe essa comunicação de sentimentos. Não tem esse repertório, né? Não tem. Pois é. Então, super importante isso. E a psicoterapia seja esse lugar de expressão emocional. Tem coisas que estão no campo do não dito que precisam ser verbalizadas. O óbvio precisa ser dito. Para que a gente possa ir treinando isso, e a psicoterapia é esse espaço, esse treino. Isso. Exato. Exatamente. Minha gente, a gente está chegando pertinho do nosso horário.
de finalização. Importante, Ju, a gente deixar para as pessoas que estão nos assistindo, se tiver alguma dúvida, alguma questão, que, né, que o psicoterapeutas .cgf está disponível para depois mandar mensagem, alguma dúvida, alguma questão. Né? Certamente. Que a gente Com certeza. continue esse diálogo de certeza. forma assíncrona, se for o caso. Sim, com certeza. Vai ficar gravado aqui no perfil, né, do psicoterapeutas.cgf. No nosso site, a gente tem todos os nossos psicoterapeutas, né, que estão espalhados aí pelo Brasil. Né? Então, você pode escolher o online ou o presencial, de acordo com o perfil que você se identificar mais lá, né, no nosso site. Então, vocês podem passar lá no nosso site também, conhecer. E é isso, eu queria agradecer, Ciro e Ki, por essa conversa maravilhosa, gostosa, né, de falar sobre o nosso ofício, que para mim é tão sagrado, tão especial. Adoro ser psicoterapeuta, adoro. Isso, uma honra, viu? Contem comigo para outros convites. Eu também, como eu gosto de falar desse assunto, estou me sentindo em casa. Não é? Foi maravilhoso. A gente foi ótimo, passou muito rapidinho aí e ficou à disposição aí também, né? E às vezes as pessoas perguntam, nossa, você mora no Ceará? Não, eu moro em São Paulo. Eu estou presente aqui no Gestalt de Fortaleza, inclusive eu atendo presencialmente em São Paulo também. E, só aproveitando, o Gabriel entrou agora há pouco na live, está perguntando, vocês preferem online? Gabriel, a gente tinha falado agora há pouco que a gente prefere tudo. Prefere online, presencial. É a sua preferência que a gente acolhe o convite. Isso. Pode dizer o que você prefere que a gente está junto. Exatamente. Boa resposta, é isso mesmo. Muito grata para quem participou, para todos os comentários, né, para todas as dúvidas, quem esteve aqui presente. Quem não pôde participar, não pôde assistir a gente ao vivo, vai ficar gravado. E a gente fica à disposição, pelo site, pelo perfil. Obrigado. E é isso. Obrigado, viu, muito gente? grata. Até uma próxima. A próxima live vai ser no dia 10 de abril, tá certo? Com a Carla Mota e comigo. Ok? Beijo, meninos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.